Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei o horário que você está acompanhando esse vídeo, mas essa é uma aula que foi proibida pelo professor da faculdade por questão de divergência de visão de mundo ou algo relacionado a isso. Mas eu creio que vai ajudar vocês bastante e espero que vocês absorvam boa parte do conteúdo ou alguma parte dela. Educação física, perspectiva e formação. Eu utilizei o logo da Base Nacional Comum Curricular porque é o documento que nos direciona, que nos possibilita chegar a determinado objetivo com mais facilidade. A divisão dos conteúdos no ensino básico e médio categorizou a educação física na área de linguagens. Então existem 5 áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Mais para frente a gente vai entender um pouquinho por que nos encontramos na área de linguagens. Vocês já devem ter notado esse símbolo. É o símbolo da educação física. Muita gente tatuou, muita gente coloca na camisa, mas não sabe exatamente a origem. Bom, pesquisando um pouquinho, a gente consegue ver a origem dele. Essa estátua é chamada de Discóbolo de Myron, e o CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, o aprovou como símbolo oficial dos profissionais de educação física do Brasil. De acordo com o próprio CONFEF, a estátua tem muitas características que têm a ver com a área de educação física. Por que nos encontramos na categoria de linguagens? Bom, a educação física ela é uma comunicação com o mundo. É a forma de se relacionar com o ambiente. Então é a praxis, de certa forma, colocada na nossa realidade. Qual é a primeira forma de comunicação que existiu? Muita gente pode pensar, ao ser perguntado sobre isso, a questão de hieróglifo, de pintura, pictografia, gravura, pintura em pedra, mas a nossa primeira forma de comunicação, de fato, foi o gestual, além dos grunhidos. Não havia complexidade ainda para uma comunicação como a que existe hoje. Então, o corpo sempre foi a primeira forma de comunicação com o ambiente e com os demais. A identidade da educação física e competências. Bom, olhando o Discóbolo de Myron, a gente tem a ideia que a educação física é ligada a rendimento, estética e perfeição. Não é essa a ideia que passa. Então, hoje, a gente tem o símbolo da educação física, que foi consagrado em 2002, e a ideia veio de 450 a.C. Aí você se pergunta, poxa, para chegar até 450 a.C., como que era antes? Bom, o corpo ele sempre foi uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de domínio, de certa forma. Então eu vou dar um exemplo que provavelmente vocês vão conhecer. As disputas e as guerras, elas sempre, né, moldaram o ideário de corpo humano, o ideário popular. Bom, Esparta foi um dos exemplos, inclusive mais antigo que a estátua. Esse exemplo é datado de 900 a.C., que é o período espartano, a respeito do rei Licurgo. Nessa época já havia uma distinção homem e mulher, onde as jovens elas deveriam praticar esportes para poder gerar uma prole mais saudável. Então já havia ali um cuidado com o corpo. Os meninos eram separados das mães aos 7 anos de idade e passavam a viver em um conjunto sob uma disciplina de guerra. A Esparta tem uma história interessante, porque ela não se deu como Esparta do nada. Havia ali os pelágios, que eram os grupos de agricultores que realizavam colheitas e viviam de questão de subsistência mesmo. Os aqueus eram um povo com uma questão filosófica e intelectual muito mais avançada, e eles dominaram a região onde os pelágios estavam sem necessariamente guerrear. Foi quase que uma dominação passiva por parte dos pelágios, eles aceitaram aquilo. Os aqueus já estavam na idade do bronze, já tinham um grande aparato filosófico,
E aí veio os dórios, esse sim, sem quase nenhum aparato intelectual, porém muito violentos e com grande apreço pela área militar. E aí a dominação aconteceu de forma bastante violenta, e o que se resultou disso foi uma região com algum conhecimento para as áreas de guerra e com alguma capacidade intelectual de organização. Esparta é resultado disso. Pessoas violentas com pessoas inteligentes resultaram em uma cidadela com grande poderio militar e organização. Mas, se tratando do corpo, vocês conseguem ver a ideia que eu estou querendo passar, que é o corpo sempre como ferramenta ou de dominação ou de estética, ou consequentemente das duas. Competências e contextos. Bom, essa imagem, alguns vão conhecer, outros não, é o Sun Tzu. Ele foi um general por volta de 500 a.C., então antes daquela estátua, ele já estava presente ali nos campos. Ele sempre foi uma pessoa muito cautelosa em relação aos ataques que ele iria realizar, e havia 5 aspectos para determinar a vitória que, segundo ele, se você conseguisse compreendê-los, você saberia o resultado da batalha. A lei moral, o céu, terra, comandante, método e disciplina. A lei moral era se o povo acreditava que você estava com a razão. O céu tinha a ver com a questão climática, calor, frio, chuva, e terra referente ao terreno que você iria atravessar. Distâncias, alguns picos, pântanos, qualquer coisa que fosse nesse sentido. Comandante, que era o bastião do exército, deveria ser, por natureza, ou na verdade por necessidade, alguém que os comandados confiassem, alguém que demonstrasse virtude, coragem e que não se corrompesse. O método e disciplina envolve a capacidade de organização do exército. Então existia ali uma preocupação com a estratégia militar e a execução dela. Ou seja, Sun Tzu, um excelente, conhecido como Mestre Sun, general. Então é um general muito competente. Por isso que eu acho que ele deveria ser o símbolo do professor. Esse daqui ao lado é o José Barreto. Ele é um ex-professor do ensino médio. Ele foi professor do Barbante. Tem uma entrevista que foi concedida em 2013 a respeito do Barbante e ele acaba falando. E aí eu achei interessante pegar a imagem dele, porque ele deu aula em 62 para o Barbante e ele já falava em aspectos para facilitar o aprendizado. Ele dizia que era interessante formar o aluno de forma integral. Formar o aluno integralmente é muito importante nos dias de hoje. E ele já o fazia em 62. Capacidades. E isso daí foi em Itapira. Foi em Itapira quando eu era criança ainda, né? Certo. Inclusive sobre essa sua escolha e essa sua fase, nós temos aqui um depoimento. Vamos assistir? Então eu sempre tive como ideal ser professor de educação física e realmente educar integralmente os meus alunos. Depois, quando eu vim para cá, eu logo em 1962, no primeiro ano que eu trabalhei no Instituto de Educação Elvira Santos de Oliveira, de Itapira, eu já instituí a Olimpíada Estudantil. Foi nessa época que, na primeira série ginasial, Valdir José Barbante, um itapirense que nasceu e foi criado no bairro do Cubatão, ele, juntamente com Paulo Roberto de Oliveira, começaram a se destacar no atletismo. Em 65, no governo militar, foi nomeado para o Departamento de Educação Física e Esportes o Major Padilha. E aí então eles recomeçaram o Campeonato Colegial de Esportes do Estado de São Paulo.
Isso foi muito importante. E no primeiro campeonato, nós vencemos aqui o Culto à Ciência, que era um colégio autônomo de Campinas, tinha 12 professores de educação física, nós conseguimos vencê-los. Nós tivemos aí a fala do professor Barreto, né, contando essa sua trajetória esse início dentro do esporte. No caso, pelo fato de ser de uma cidade do interior, isso facilitou esse gosto pelo esporte? Sim e não, porque naquela época as oportunidades de diversão eram muito pequenas. As cidades pequenas do interior não ofereciam tantas oportunidades de diversão para o jovem. Nós jogávamos futebol, como toda criança joga no interior, mas é no colégio que a gente tem a oportunidade de aprender outras modalidades. Eu aprendi a jogar basquete no colégio, o próprio futebol que praticava nas ruas, né? Qualquer local jogava-se futebol, mas atletismo, basquetebol, handebol, voleibol, futsal se aprendia na escola. Então, a vida naquela época possibilitava com que a gente tivesse uma vida mais livre, mais folgada, sem tantas oportunidades como tem hoje. E o foco era praticar, porque a gente gostava, né? Podia ser que fosse um caso à parte, ou que fosse a regra. A gente nunca vai saber ao certo. Avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é aquele primeiro passo que a gente executa para entender da onde a gente vai partir. A avaliação formativa se dá no meio do processo e a avaliação somativa é aquela comparação inicial com a que você alcançou. Esses são os passos da avaliação. José Barreto também era um professor competente, era um professor que se preparava. Então, entendendo aqui, os dois, em diferentes contextos, eram competentes por se preparar. O que torna um aluno competente de fato? Ser estudante. Um aluno, quando ele está em sala, ouvindo, ele não necessariamente está estudando, ele está assistindo uma palestra. Então, o estudar, ele é um pouco solitário. É você, o conteúdo, um caderno e uma caneta. Quem diz isso? Pierluigi Piazzi. Ele é um dos professores que eu tenho como referência e ele parte de pressupostos que abalariam muitas pedagogias que hoje são vigentes. O sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Qualquer pedagogia baseada em Vygotsky, Piaget e Paulo Freire é uma desgraça, faz descer a escada. Isso é uma coisa assim, as neurociências trombam, ou seja, a ciência de verdade, não o achismo, a ciência de verdade tromba com Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. E quais são os três nomes mais endeusados nas faculdades de pedagogia? Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. Pelo amor de Deus! Porque realmente elas não têm a ciência como um embasamento. Bom, é gravíssimo cobrar o estudo somente para tirar notas boas na prova, não como um aprendizado contínuo, isso é fato. Este, por sinal, é o grande câncer do nosso sistema educacional. Duvido que alguém discorde desse fato. Bom, um pouco a respeito de Pierluigi Piazzi. Ele foi membro do Mensa, que é a Mensa Education and Research Foundation. É uma entidade que se compromete a buscar a excelência da inteligência humana. Foi realizado um teste de QI no Pierluigi, onde a pontuação máxima era de 200 pontos. Ele alcançou a marca de 184. Então, de fato, ele é um gênio, ou foi um gênio. Ele foi formado em Química Industrial, formado em Física, professor da Politécnica da USP, professor também de cursinho na Anglo, onde ele lecionou para mais de 100 mil alunos e teve mais de 30 anos de carreira. Foi professor na PUC de São Paulo da Teoria Geral de Sistemas e Cibernética, onde começou a se interessar pelas redes neurais, que era o foco dele, saber como que as pessoas pensam para absorver as informações. O método dele consistia em praticamente uma frase: aula dada, aula estudada, hoje. Ele foi poliglota, italiano, português, francês, inglês e espanhol eram as línguas em que ele tinha fluência. A especificidade da educação física. Bom, existe um processo contínuo de observação das dimensões conceitual,
que é o que se deve saber, procedimental, o que se deve saber fazer, e atitudinal, como se deve ser. Ou seja, o aluno, ele, na parte conceitual, compreende o jogo. A parte procedimental, ele realiza o jogo, ou ele deveria conseguir fazê-lo. E atitudinal são os valores que estão implícitos nos jogos. Um atleta não um atleta, mas um aluno jogando vôlei. Ele não pode ter uma conduta antidesportiva com os outros, ou mesmo com seus companheiros de time. Isso seria um valor atitudinal. Na própria BNCC existem algumas dimensões de conhecimento, como a experimentação, que vem do ato da criança ou do aluno realizar a atividade, vivenciar. Uso e apropriação é aquele momento em que ela tem aquela prática para si e ela absorve, podendo utilizar ela fora dos espaços escolares, por exemplo. A fruição, o ato de apreciar a prática. Eu assisti o jogo de vôlei, por exemplo, e consegui identificar uma beleza nele, uma estética, entender o que está acontecendo de fato, apreciar e não simplesmente assistir. Reflexão sobre a ação é o fato de eu ter alguma dificuldade, por exemplo, no boxe, eu assistindo alguma luta, eu consigo entender que naquele instante ele passou pela mesma situação que eu e conseguiu lidar melhor. Então eu consigo aprimorar através da reflexão sobre a ação. Construção de valores, aí tem muito a ver com a questão atitudinal, que é a conduta que o aluno tem. A análise é a questão objetiva do jogo. Então eu tenho a ginástica rítmica. Eu consigo entender que ela faz parte de uma gama muito maior de ginásticas e consigo compreender certos aspectos dela de maneira objetiva. Então eu classifico ela como jogo, como esporte, eu entendo ela como uma prática coletiva ou individual, ou depende. Então essas são as análises que são requisitadas ou são almejadas na BNCC. A compreensão tem a ver com o aspecto sociocultural. Então é o quanto daquilo está enraizado na nossa região e o como ela pode alterar esse fato. Protagonismo cultural comunitário abarca também nessa situação, onde a gente consegue ver, por exemplo, algumas regiões que não têm acesso à atividade física e o quanto, com o futuro desses alunos, eles conseguem mudar essa realidade. Então, a gente consegue, através dessas dimensões, formar alguém que se preocupa de fato com a questão futura das gerações em relação à prática corporal e almejam, a melhora da questão de possibilidades, porque se eu não conheço, eu não tenho como ser bom naquilo. E a gente pode estar dispersando, além de muitos talentos, muitas vivências que tornarão a pessoa mais aberta a novos ares. O problema com as provas e com os exames. Bom, emoção. Para Haitin e Tiana, a competência ela designa um sistema de ação complexo que envolve aptidões cognitivas e não cognitivas. Nessa citação, que vocês vão estar lendo aí provavelmente, emoções e atitudes adequadas e autorregulação. Isso pode acontecer em diversas ocasiões. Alguém como LeBron James, ele é muito competente em momentos em que muitas pessoas deixariam a emoção tomar um lugar que não deveria, e isso acaba atrapalhando o resultado final. Stephen Curry também a gente pode citar o Messi, o Cristiano Ronaldo. Podemos citar várias pessoas que em um momento de decisão conseguem controlar sua emoção, e elas são de fato competentes. O problema com as provas e com os exames é que a gente acaba mexendo com o emocional do aluno. E isso daí vocês já devem ter passado, assim como eu passei, que enxergava a prova ou o exame como uma tarefa quase que diabólica. E essa é a ideia que a gente tenta mudar. A princípio a gente tem esse quadro, o aluno como réu, a promotoria, que elabora as perguntas, a polícia, que impede a cola,
e o juiz, que examina as respostas. Até o momento, o professor ele se enquadraria nas três. Ele elabora as perguntas, ele impede a cola e ele examina as respostas, dando o veredito. O que é interessante na teoria também de Pierluigi Piazzi. Imagina o grau de simpatia quando você altera o quadro para que os exames sejam realizados por pessoas externas, por um órgão externo, por exemplo. Segundo ele, quem ensina não examina. Isso daí tiraria muito dos pesos das avaliações, porque nós entendemos que a avaliação seria um processo para que o aluno melhorasse, e não de fato o estágio final. Mudando esse quadro para que outras pessoas realizassem o exame, teríamos isso: o aluno como réu, o advogado, que entraria agora no jogo, a promotoria, polícia e o juiz. Bom, nesse caso, o advogado teria a simpatia total do aluno, porque eles estariam lutando junto contra algo que eles deveriam vencer em conjunto. Ou seja, o grau de simpatia que o professor de educação física normalmente tem, ele não tem por conta da disciplina ou por ele ser alguém muito legal, é justamente pela ausência da avaliação, a ausência do exame, aquele conteúdo, aquelas respostas, aquele problema. Então, o professor de educação física ele goza da simpatia, não por mérito, na grande maioria das vezes não é por isso, e sim pelo contexto da prática da educação física. De fato, se as escolas aderissem ao modelo de avaliação externa, de exame externo, todas as avaliações internas mudariam a perspectiva do aluno e os tornariam muito mais adeptos a aprenderem algo e estarem melhor formados, de fato, integralmente, despertando interesses relacionados à área. Bom, esse é o meu professor. Ele foi meu professor de educação física durante boa parte da minha vida. Ele se formou em 83 pela UMC. Bom, o professor Emerson, ele conseguiu fazer com que eu me interessasse pela área por algumas coisas que aconteceram durante o meu período com ele. Primeiro, a indicação de livros temáticos era uma coisa não costumeira, mas que havia. A gente tinha algum interesse em comum, interesse por futebol, por exemplo, havia uma literatura sobre, algum livro que despertasse o interesse ou uma curiosidade. Ele não me indicava O Alto da Barca do Inferno ou Camões. Não que Camões não seja bom, Camões é muito bom, a poesia de Camões. Mas ele não me indicava, por exemplo, Dom Casmurro. Sabe aqueles livros de escola? Não, ele não fazia. E isso era interessante. Acontecia nos períodos de aulas teóricas, documentários inspiradores, por exemplo. A gente conseguiu, enquanto aluno, vivenciar certas coisas que algumas outras pessoas não tiveram chance. Então a gente teve acesso ao documentário, por exemplo, do Mike Tyson. A gente teve documentários que falavam a respeito do tempo que a gente gastava, o quanto as coisas mudam muito rápido. Comerciais, inclusive, que de certa forma linkam a sua emoção ao que está acontecendo, como um vídeo em que o pai tinha o filho no trilho e aí havia um trem que ele tinha que escolher ou descarrilar o trem e matar várias pessoas ou perder o filho, e aconteceu o sacrifício do filho e pelo bem de milhões de desconhecidos, não milhões, mas enfim, uma grande quantidade. E ao passar com o trem, uma das moças olhou pela janela, o pai aflito, chorando, e ela estava grávida. E no dia do enterro, essa moça apareceu e agradeceu a ele porque ela tinha visto o que aconteceu. Isso é muito interessante porque a nossa lembrança está ligada à emoção. E isso foi uma das coisas que me marcaram e que não tem muito a ver com a educação física, mas que foi graças a ele que eu pude ter essa vivência e essa percepção do grau de sacrifício que algumas pessoas podem vir a fazer por algo que é correto. As práticas. A gente sempre teve muita aula prática, que de fato é a característica da educação física. Nós tivemos futebol, tínhamos algumas Olimpíadas, tínhamos o interclasse,
jogamos campeonatos de fora, tinha handball, voleibol, nossa, tinha uma infinidade de coisas e sempre havia afetividade. O professor ele não estava ali simplesmente por estar, ele realmente se interessava pelo aluno, para que a gente conseguisse ou nos tornar alguém melhor, ou ao menos não ser pior do que poderia ser. Sabe, quando alguém olha para você assim e pensa, poxa, tem tanto potencial, será que se eu fizer isso ele alcança? E aí é como eu vejo ele, quase como uma figura paterna, alguém que eu tenho muito carinho e que realmente mudou minha vida para melhor. E isso porque ele se formou em 83, então o seu Barreto e o seu Emerson deveriam ter muita tendência tecnicista, mas de fato não aconteceu e por isso eu sou muito grato e pretendo manter essa linha de pensamento. Estímulo à metacognição, isso é algo novo que a gente acabou vendo mais recentemente. Quando eu falo a gente é referente às pessoas que estavam cursando o primeiro semestre do ano de 2019, que é quando eu estou falando agora. A metacognição é o ato de você se perceber, você entender o processo de pensamento. As ondas sonoras penetrando seus ouvidos, as ondas de luz entrando nos cones ou bastonetes, dependendo de onde você está olhando, a área de Dernit processando as informações, enfim, ter noção do pensamento, ou simplesmente saber que você está pensando. É uma coisa muito complexa, mas se você jogar no Google e colocar metacognição, acredito que em 10 ou 15 minutos você vai ter uma ideia geral do termo. Esquemas de estudo. Essa é uma parte que eu considero muito importante e que modifica de certa forma a sua vivência na faculdade. Mnemônico imaginativo, mnemônico escrito e mapas mentais, que foi algo que eu aprendi na faculdade. O mnemônico imaginativo são as questões da escola, onde eu aprendi que você consegue decorar o maior número de coisas quando você cria uma história relacionada a elas. Por exemplo, o professor Pier, a mulher dele, ele e a mulher dele moravam na Regis Bittencourt, que é a BR-116. E certa vez a mulher dele estava reclamando que não conseguia decorar o número do seguro, que estavam com medo do carro quebrar de noite, que ela também era professora, se não me engano, e voltava à noite e estava com medo do carro quebrar porque havia já dado alguns problemas. Bom, Pierre então disse, não precisa se preocupar com o seguro, liga para a concessionária que fica muito melhor, eles rebocam você para casa e de lá a gente liga para o seguro caso aconteça algo. Aí ela falou, tá, e como é que eu vou decorar o número? Aí ele falou, bom, o 0800 você não precisa decorar, né, porque já tem. E ela concorda, não, o 0800 não tem por que decorar. Bom, e o final do telefone, qual que é? E ela não sabia responder. E aí ele disse, o final é 116, porque a gente está na BR 116, ou seja, o 0800 do início e o 116 do final, você já sabe. Aí ela falou, tá, e o miolo? Como é que eu decoro o miolo do telefone? Aí ele disse, eu quero que você imagine essa situação. Imagina que você está num barco à vela, você está num lago e você tem que chegar até a praia. Eu tô lá de sunga na praia e tô lá abanando os braços e você tem que chegar até mim. E aí você quer chegar até mim, mas você não consegue. Num barco à vela, num lago, e eu tô lá na beirada da praia, da costa. Você não consegue chegar. Mas o que isso tem a ver com o telefone, Pia? Bom, você tenta, mas não venta. Você tenta chegar, mas não venta. Então você não chega. Você tenta, mas não venta. 0800, 70, 90, 116. E foi assim que ela decorou o telefone. É um exemplo bem engraçado, porque agora vocês também não vão esquecer esse número se vocês tiverem prestado atenção. O mnemônico escrito foi algo comprovado pela neurociência, que é o ato de escrever para memorização.
Eu sempre tive meu pai como alguma inspiração, assim, uma inspiração, né? Ele sempre decorou muito fácil os números de telefone, CPF, RG, CEP, CNPJ, número de contas, ele sempre foi muito bom nisso. E eu ficava me perguntando o que ele fazia para lembrar de tanta coisa. E aí ele me disse, escreve. Aí eu falei, caramba, escreve. Tá igual a professora de caligrafia, né? E justamente é isso que acontece. Quando a gente faz aquele exercício de caligrafia, é justamente para criar um imprinting, uma rede neural que está fixada, forte o suficiente para que você, em um momento de descontração, ainda a mantenha caso esteja escrevendo. E aí eu passei a escrever tudo relacionado ao que eu queria lembrar. Então eu escrevi RG, CPF, CEP, CNPJ, tabuada. Eu entendi o contexto de mas e mais e escrevi para poder lembrar. Escrevi o de mal e mal com U, o contrário e contraditório no sentido aristotélico, que era para mim conseguir compreender o que Aristóteles queria dizer quando dizia algo que algo era contrário ou algo era contraditório, e eu descobri que o contrário tem meio termo e o contraditório não. Isso tudo escrito. E decorei as 7 artes liberais da educação clássica. Inclusive recomendo que vocês procurem educação clássica no YouTube com as 7 artes liberais, que são lógica, gramática, retórica, e aí esses fazem parte do trivium. Logo mais tem o quadrivium, que são as outras 4, que são aritmética, geometria, astronomia e música. Educação clássica. E isso graças ao meu pai, que fez até a 8ª série e me ensinou um conceito de neurociência. Olha aí que fantástico. E mapas mentais. Mapas mentais consistem em palavras-chave com direcionamentos de alguma outra ideia que você teve partindo desse princípio, que facilitam o seu entendimento depois de algum tempo sem estudar. O mapa mental faz com que você lembre o conteúdo de maneira mais rápida. É uma ferramenta interessante. Eu tenho usado, funciona de fato, mas eu não faço nada no computador relacionado a isso, porque eu sigo os preceitos da neurociência e também do Pierluigi Piazzi, que são os mapas mentais feitos no caderno. Aqui está um pouco bagunçado, vocês não vão conseguir identificar muita coisa, não são hieróglifos, são letras mesmo, eu juro. E tudo isso é essa apresentação que eu estou fazendo agora. Quer dizer, tudo o que eu estou falando partiu dessa folha. Inteligência. Inteligência também é uma coisa muito dúbia quando a gente fala. Ela é muito ampla. A inteligência ela é aprendida, ela não é genética. Houve uma pesquisa que falava que filhos de pais inteligentes são mais inteligentes. Aí as pessoas associaram como genética, o que é fantástico porque elas não leram a pesquisa. A pesquisa falava inclusive de filhos adotivos, ou seja, tem muito mais a ver com o ambiente, com o estímulo que é dado, do que necessariamente com a genética. O meu pai ele fez até a 8ª série e minha mãe é analfabeta. Ou seja, eu tive a influência do meu pai, a influência da minha mãe, mas eu também tive contato com gênios. E o que essas pessoas têm em comum? Meu pai, minha mãe e os gênios. Eles têm imaginação. Minha mãe, nem tanto, porque o ambiente que ela viveu não propiciou um cenário imaginativo melhor. Então, como é que ela pode entender as coisas se de fato ela não as imagina? Eu acabava lendo, por exemplo, a história do Patinho Feio e pensava como que a minha mãe não conseguia ler aquilo. Sabe, o quanto ela foi privada até a vida adulta, até agora. E o quanto as crianças também vão passar por isso. E os gênios têm um grande espectro imaginativo. Eles têm essa grande capacidade. O meu pai, ele é uma exceção. Eu posso dizer que ele teve uma infância muito difícil. Ele foi deixado com 10 anos e sobreviveu. Tem uma história de vida complicada e é uma inspiração para mim. Ele é um gênio da imaginação. Ele imagina muitas coisas, ele tem bastante organização. E além do meu pai, que não foi minha única influência, eu conheci pessoas como Olavo de Carvalho, o próprio Pierluigi Piazzi, Tomás Juliano, Percival Pugina.
são todos gênios. Não tem outra palavra para descrever pessoas com tão grande capacidade imaginativa. Outra coisa que incomoda, nesse caso de alfabetização, é quando as pessoas dizem: poxa, você tem que viajar porque você não pode crescer no carrão, morrer no carrão, porque tudo é o carrão. Não, não é tudo carrão. Perfeito. Mas quando você tem uma imaginação, você tem uma capacidade de leitura, você consegue ir para locais muito mais distantes do que muitos viajantes. Você consegue, por exemplo, conhecer Fênix, que foi o professor de Aquiles, na Grécia, no século IX. Eu conheci Hugo de São Vítor, no mosteiro da França, no século II depois de Cristo. E eu também consegui ir até o futuro. Eu fui para a distopia de Huxley, em Londres, no ano de 2540, 632 DF, depois de Ford, de acordo com o livro. Quer dizer, você não fica limitado ao que o seu corpo físico faz. A sua capacidade imaginativa é muito importante para você ter uma vida integralmente válida. Então, valorizem a prática, a vida de fato física, mas a intelectual não pode ser deixada de lado. Isso daí é uma ideia muito passada, muito, aí sim, retrógrada. Entendeu? Então, por favor, leiam bastante, leiam coisas que gostem, porque só os artigos da faculdade não vão fazer vocês ampliar o horizonte de imaginação, pelo menos não da forma saudável ou prazerosa que deveria ser. Como é que eu alcanço o desenvolvimento integral que abarca as diversas possibilidades imaginativas e o aprendizado sem uma boa desenvoltura motora em conjunto com a cognitiva? Bom, a resposta é não, não alcança o desenvolvimento integral, porque o desenvolvimento integral ela abarca essas possibilidades todas. Uma grande questão referente à educação física são essas que eu vou passar e eu espero que vocês as guardem na memória. Exposição precoce aos eletrônicos pode causar problemas cognitivos nas crianças. Isso aí são reportagens, tá? Todas são reportagens que vocês podem estar procurando. Uma criança que tem uma vida sedentária, que logo começa com essas questões eletrônicas, ela acaba empinando pipa pelo celular, por exemplo. Ela não joga mais bola, ela prefere jogar videogame. Não que isso seja ruim, mas precocemente atrapalha essa vida adulta que ela terá um dia. Além do que, quando falarem sobre usarem tablet nas escolas, você pode acreditar que ela não tem noção do que fala. Cientificamente é comprovado que a gente só absorve 30% da informação de qualquer fonte que emita luz. Ou seja, um tablet que emite luz, você só vai conseguir absorver 30% da informação. Por que o livro é mais interessante ou o caderno é mais interessante? Porque eles são refletivos. A luz reflete na folha. E isso faz com que os seus bastonetes, que são aquelas células responsáveis pela absorção da luz, não fiquem tão desgastadas. Então, neurocientificamente, é mais válido você estudar em folha de sulfite e escrever em caderno e não em tablets ou ler em PDF no seu celular. Eu sei que é chato, às vezes eu leio, mas eu tenho noção do prejuízo. A importância da educação física na educação infantil. Isso foi feito no Colégio Pentágono em 2016, onde eles saíam da sala de aula para fazer algumas atividades relacionadas ao corpo. Então tinha a questão geométrica com aqueles brinquedos de encaixe, tinha a vivência em outros materiais, o próprio ficar descalço em superfícies distintas para estimular a sensibilidade nos pés. Então existe uma série de importâncias que não é dada à educação física, inclusive na fase infantil. E de fato, as crianças têm educação física, mas não é chamada de educação física porque elas não entendem o brincar como de fato um aprendizado, né? Os adultos não entendem isso. E na verdade as crianças estão aprendendo enquanto brincam, mas simplesmente não é lhe dado o crédito por isso. Os alunos deveriam ter educação física nas escolas todos os dias. Isso é uma revista de Portugal. E lá foi visto que no norte da Europa,
Na verdade, a Europa, de modo geral, estava aderindo a essa repartição dos horários da educação física, porém realizando-as todos os dias, que isso aumentava a capacidade de interação e de literácia física, né, que é o condicionamento. A importância da educação física no desenvolvimento da coordenação motora. Coordenação motora é uma capacidade que é a de utilizar, né, várias outras habilidades motoras. Então, no ato de escrever, eu estou usando a coordenação motora fina. Se eu não tiver uma boa desenvoltura, enquanto criança, por exemplo, de noções de lateralidade, de controle de tônus muscular, controle de força, a própria resistência, eu vou ter defasagem no meu grau de entendimento das coisas e no meu grau de capacidade para executar algumas atividades. Bom, quanto mais complexa a atividade, maior é o grau de coordenação necessária para a eficácia do movimento. Isso é importante porque crianças são movidas a desafios, elas estão sempre se testando e o estímulo a isso ele deve ser feito com cautela, mas ele deve haver. E a educação física está presente nessa fase. Bom, a educação física ela pode fazer a diferença para frear os casos de bullying nas escolas, porque a gente tem como papel, diferente dos outros professores, o ambiente externo à sala de aula. Claro que existem as aulas teóricas, mas o atitudinal, a questão comportamental, ela está muito mais presente nas nossas aulas por conta do ambiente que a gente está utilizando. Muitas vezes o bullying em sala não é visto e também não consegue ser remediado. Porém, na educação física, a gente consegue fazer com que eles entendam a importância e as diferenças das formas de se movimentar, de compreender-se como um corpo e entender que nem tudo é como ele. Esse daqui é uma imagem do Juliano, no Facebook dele. Ele é um ex-aluno da faculdade, ele terminou em dezembro. Bom, tá aqui. Ele está dando uma aula de esgrima para as crianças. O interessante de tudo isso é que, ao utilizar a esgrima, por exemplo, ele amplia a vivência cultural das crianças. Elas, por exemplo, vão saber que existem 3 diferentes tipos de sabre ou de espadas e escolheram confeccionar uma delas. Mais tarde, elas podem fazer diversas outras atividades, elas podem conhecer figuras como D'Artagnan dos 3 mosqueteiros, entender os valores dos mosqueteiros que são passados e podem acabar se tornando uma questão de gosto e de absorção daquela cultura. A gente tem o Tartaruga Touché, a gente tem diversas outras ferramentas para trabalhar com as crianças, que não só o Quarteto Fantástico, que é o handball, o futebol, o voleibol e o handball. Claro que essas atividades elas podem ser praticadas, porém é interessante diversificá-las. E eu encerro por aqui a apresentação. Agradeço vocês terem ouvido. Obrigado.